Fala aí galera, beleza? Continuando aí mais um videozinho, né? Comentado aí. Vamos continuar com aquele vídeo do JQRacing aí. Agora ele vai falar de como fazer carburação, né? Então, a gente tem alguns pontos que ele vai falar que são muito importantes aí. E eu acho que cara, vai ajudar muita gente aí a fazer, né? Essa parada funcionar e fazem os testes e vai para a pista, faz o teste. Lembrando que, cara, as coisas tem que estar legais, né? O carburador tem que estar direitinho, limpo, as agulhas tem uma borrachinha, tá? Aquelas borrachinhas das agulhas são muito importantes. Se elas estiverem rasgadas ou estiverem desgastadas, pode entrar ar dentro ali e aí você vai ter problema de tentar regular o motor, ele pode morrer, enfim. Então as coisas têm que estar bem legais, né? Então lembrando que motores mais antigos tentam fazer a manutenção, né? Ver se tem algum vazamento, rolamento, e pode ser que você precise trocar, né, esses componentes aí. Alguns falam para trocar também a biela, né, depois de algum tempo de uso. Estão falando aí, sei lá, 5 litros, 2 galões, né, em 2 galões de gasolina. Isso que eu ouvi falar, né, tem gente que não troca, né, talvez 2 galões de combustível, trocar a biela para não dar problema e verificar. Tem alguns vídeos na descrição que fala sobre motor e manutenção de motor. Foi o do próprio Joseph que indicou e deixou lá no link dele. Eu botei também no vídeo, então, nas descrições lá, e aí vocês dão uma olhada lá. Mas vamos para o que interessa, né? Vamos tornar esse negócio aí. Aí eu vou comentando. Ele está falando agora ainda de double idle, que é aquele, lembra? Aquele ponto em que fica acelerado, depois baixa, e são 2 tempos, né? Fica acelerado, depois baixa e fica na idle, que é na lenta. E aí ele vai comentar disso também, como é que corrige, como é que eu tuno, né? Para não ficar desse jeito. Beleza? Vamos lá. An idle, well, maybe not forever, but a very long time, longer than you would ever need it to idle in a race. And then you just get on the gas, revs go up, everything's fine. So let's get into that actually. How do you do that? So now I'm going to show you how to tune an engine from a rich setting. Now, one question that people ask a lot is, do you have the sort of factory settings of an engine, or they ask for some kind of magic setting like measuring needles or how many turns out from all the way closed, and I never really believed in that, because there's no way to tell someone where to put their needles so that the engine will run right. Except this one, the mid-range. On an OS 21J, you measure this, you make it 0.1 millimeters in from flush. And I don't seriously need to mention the idle stop screw, do I? You know this already. Então galera, aí ele está fazendo o que? Ele mediu a mid-range, né? A agulha de média. Ele falou que é 0,1 a medida, né, do cabeçote com a agulha ali, né, a medida que ele tem como padrão, né, então é uma medida padrão. E aí agora ele está mostrando os idles, né, as posições de idle. Tá vendo que ele cortou ali o carburador dele ali, ó, ele marcou, né, 3 pontos de idle aí, que são esses que estão mostrando na tela, 45, 50 e 55. Isso é feito com uma ferramenta. Nesse vídeo ele informa, não vou falar aqui, porque não é esse o intuito, mas ele mostra como é que faz isso usando uma ferramenta. Você tem que medir por dentro do carburador e ir marcando
esses pontos são super legais, cara. É uma parada de se fazer, mas precisa da ferramenta. Depois eu mostro no outro vídeo, tá? 0.45 to 0.55. Start off with a 0.5 millimeter idle gap. It's not possible, you know, that you run different fuels at different locations, altitudes, temperature, humidity, weather, like it doesn't. Aí ele está falando justamente, cara, tem algum ponto de partida que o fabricante, aí depois ele ele mesmo fez essa jogadinha aí, né, que não é possível porque depende da temperatura, umidade, tipo de combustível, então isso varia bastante, né? Mas é claro que ele marca ali, ele tem um padrão, ele usa o mesmo combustível, ele tem o mesmo motor, então ele conhece os equipamentos que ele tem, tá? Então pode mudar isso de um para outro, né? Pode mudar isso de um motor para outro, né? Então faz sentido, as duas coisas que ele fez faz sentido, né? Marcar o carburador direitinho, no ponto certo, para que ele consiga facilmente chegar na regulagem, ele vai mostrar isso no vídeo. E ele usa mesmo combustível, enfim, combustível de boa qualidade, o motor tá bom, enfim. Então esses parâmetros são importantes, né? Doesn't work that way. What you want to do is you just want to start from the rich side. So make. Então ele falou que ele vamos olhar então, né? Vamos começar a tunar, mas vamos começar pelo lado rico, né? Deixar a mistura rica, ou seja, deixa as agulhas abertas. Não a de lenta, mas a de alta e a de baixa. Elas têm que estar gordas. Então, quando você limpa o carburador, a primeira coisa que você faz, vai dar uma ajustada, deixa as agulhas gordas. Todas duas. O carro vai ficar ridículo de gordo, mas começa daí, tá? Make sure your high speed needle and low speed needle are rich. And the idle gap is big enough, you know? So, I think manufacturers actually offer that information, like break-in settings. You just do that. Ele falou de braking settings, no manual alguns carros têm, alguns motores têm, né? Desculpa. Alguns motores têm esses braking settings, né? Que é 3 voltas para a direita, não sei o que, 3 voltas aberto, 3 voltas e meia na alta, 3 na baixa, enfim, tem uma configuração padrão, alguns deles têm. Você pode usar, pode começar daquele ponto, tá? Que é um ponto onde o carro vai estar, vamos dizer, para break-in, né? Quando a gente, para break-in é para amaciamento, né? Então, quando a gente vai amaciar, ele amacia mais gordo mesmo. Mas tem aí amaciamento é outro papo. Vamos continuar o vídeo aqui. And then start tuning. So this is a video of me tuning an engine like that. So I know the needles are rich and I start tuning. But key thing, I don't know where the idle gap is. This is how most people tune. Aí, ele falou exatamente isso. Ele não sabe onde é que é o idle gap, né? Onde é o ponto da baixa, né? Que é onde geralmente a gente não sabe mesmo. Então a maioria das pessoas começam daí. A gente não sabe onde é a lenta exatamente, né? A não ser usando aquela ferramenta que eu falei, que ele marca o carburador, enfim. Mas que ele vai mostrar também. Mas o nosso de partida a gente tem 3 agulhas, a gente tem que trabalhar com elas, 4, né? Com o mid-range também. Então, trabalhar com elas. Idle gap's big. I don't know how big. Another important point is the amount that you adjust the needles. How much do you actually turn them? Well, então, galera, aqui ele vai falar das posições, tá? De quanto você deve girar, ou abrir, ou fechar a agulha, tá? Aí, pensando como se fosse um relógio, né? Então ele vai mostrar pensando como se fosse um relógio, ou 5 minutos, né? 5 minutos, de 5 em 5 minutos, ou de 1 em 1 hora, né? Que a gente fala. E aí quando tiver num ponto bem próximo, menos ainda, tipo 2 minutos, ou seja, é bem pouquinho, ele vai mostrar isso aí. well, it's good to imagine a clock face around, and then when you adjust and you only adjust about 1 hour or 5 minutes either way. 1 hora ou 5 minutos, isso aí.
And then when you are really close to the perfect adjustment, you're literally just adjusting the width of the slit in the screw. Você está próximo do que você quer, ou está próximo do ajuste, é pouquinho mesmo, mas vocês vão ver agora. So maybe just 1 minute, just to get the perfect setting. So adjusting high-speed needle first, lowering idle a bit. A agulha de alta, ele começou a ajustar a agulha de alta, e aí depois ele foi lá e mexeu na lenta, que a lenta estava alta. It's not really revving up. Idle is dropping. O idle ainda está caindo, né? Ou seja, ele acelera, o motor fica um pouquinho acelerado, né? Ou seja, ele acelera, chegou no ponto, aí ele continua um pouco mais acelerado, então você solta o acelerador, ele fica, né? Vai alto, depois ele vai diminuindo, né? So I lean out the low speed needle. E aí o que ele fez? Por causa disso, ele apertou a baixa. Ou seja, quando ele está fazendo isso, tem que apertar um pouco a baixa para reduzir essa... Ele tem que chegar no linear, né? Idle is still dropping. Desculpa. O idle ainda está caindo, vocês viram? Ficou... Depois, antes de 10 segundos, ele já caiu, né? Então, ele está ainda... a alta dele, ele já regulou. Ele foi lá na alta, primeira coisa, né? Começou a regular a alta primeiro, chegou num ponto onde já tem final. Aí ele vai começar a ver a chegada ali na lenta, né? Então fica acelerado ainda, estava um pouco acelerado, depois desce para a lenta. Continua acelerado, desce para a lenta. Ele vai fazer isso continuamente. Ele vai lá agora na baixa, vai fechar um pouco a baixa, e aí o carro pode ser que ele fique um pouco acelerado, ele vai ajustar a lenta, tá? So I lean out the low speed needle more. Aí, ó. I lower the idle. So remember, as you lean out the low speed needle, the RPM at idle will stay higher. So you have to reduce the idle gap. Isso aí que ele está falando. Quando você vai ajustando a baixa, a lenta ela começa a ficar alta, né? E aí você tem que ir lá e abrir a lenta um pouco. Foi o que ele está fazendo aí agora. So there I reduced the idle gap some more. Reduziu uma... Not quite revving up. So I leaned that high-speed needle just there. O que ele fez agora? Desculpa, né? Eu parei bem na hora, né? Ele foi lá e agora é só a torneira lá em cima. Ele foi lá, agora eu preciso de final. Ele foi lá e deu uma apertadinha na alta ainda, né? Deu mais uma apertada na alta. Você vê que o RPM dele aumentou. So you can hear the RPM is getting higher, it's getting better. Smaller idle gap, lower idle. So there I waited a bit, just let it idle. It does idle steadily, but then I get on the gas and it still seems that the engine is loading up, that it's rich.
Então, o que ele falou agora, ele falou assim, cara, eu esperei um tempo, né, para depois dar aquela acelerada. Geralmente a gente espera no idle, né, deixa na lenta um tempo, depois acelera tudo. E aí ele achou que tem um gap aí, que ainda acha que tem tá demorando para chegar parece que está um pouco gordo. Aí ele falou, parece que está um pouco gordo. Ainda, né, a de baixo. Ele vai continuar mexendo na de baixo. Para mim estaria ótimo agora, nesse momento. Mas ele tá ainda ajustando a de baixo. Vocês vão ver aí. So I lean the low speed needle some more. Now can you hear the idle is a bit high, so I think I'm gonna lower the idle, so reduce the idle gap. Ele falou que ia reduzir o idle gap, mas ele vai continuar afinando. No, still leaning out the low speed. Okay, there. Ele fechou 2 vezes ali abaixo, né? E aí depois ele vai lá e ajusta a lenta, né? Ele aperta, né? Ou seja, ele vai lá e aperta a baixa e abre a lenta, né? Para reduzir o RPM depois que ele parar de acelerar. Você vê que a aceleração tá, né? Então ele vai fazer isso. There you go. Ele vai limpar o motor agora. Limpou o motor, voltou para baixo. Okay, so there you go. So now the engine seems fine, but it was already good a while ago. É exatamente o que ele falou. Ele falou assim, cara, eu continuei fazendo um ajuste, mas ele falou, cara, já tá bom, já estava bom naquele momento que eu falei, cara, para mim tá bom. Ele falou exatamente isso, cara, já estava bom naquele momento. Tá? Então eu continuei fazendo para achar o melhor ponto. Just kept leaning out the low speed, lowering the idle. Leaning out the low speed, lowering the idle. Because I know that had I left it like it was a bit earlier, let's go back. Então é isso aí que ele está falando. Leaning out, low speed, ou seja, ele vai apertando a baixa, e lowering the idle, ou seja, ele vai reduzindo o idle, né? Ele vai abaixando a lenta, né? Então, ou seja, para abaixar a lenta você precisa abrir aquela agulha. Você abre um pouquinho que a rotação baixa. A bit. It would have run fine, but it would have had that double idle. Like this could already be like, oh, it's okay. But I'm still leaning out the low speed needle. And I'm still reducing the idle gap. And that's because I want to achieve the smallest idle gap that works. That's what... O que ele está fazendo ele falou que quer atingir o menor nível ali de low speed, né, da agulha de baixa, o menor nível que ele consegue ir funcionando, entendeu? I'm doing here, it's iteration like I mentioned earlier. Okay, so now the same thing, except now I'm tuning an engine where I know the idle gap. So I set the idle gap here to 0.5 millimeters. Beleza, então o tuning é isso aí que vocês viram, tá? Até agora, né? Você vai lá, a alta, regula um pouquinho, vai reduzindo a baixa, vai reduzindo a baixa e a lenta, baixa e a lenta. Vai fazendo esse movimento até se encontrar um ponto, tá? E em relação ao outro vídeo, que quando tiver de mais ou tiver de menos, você vai conseguir escutar, né, o motor,
e ver se a baixa está muito fechada, se ela está muito gorda, que é num vídeo anterior que eu fiz, né? Então é um conjunto, esses dois vão trabalhar juntos, tá? Os dois vídeos trabalham juntos. E agora ele começou a falar quando você sabe o setting, né? O setting do idle gap, o setting a configuração da lenta, né? Que é a marcação no carburador que eu falei, né? Aí está 0,5 milímetros, é 0,45, 0,55. Ele vai começar com 0,5 e vai fazer uma configuração já sabendo que aquele ponto é o ponto certo do motor, né? Ou seja, ele não vai mexer na agulha de baixo, de lenta mais. Ele não mexe, ele vai mexer nas duas agulhas e deixa aquele ali marcado. O que a gente pode fazer é, quando, né, a gente faz um tuning, né, a gente configura o carburador do jeito perfeito, que a gente acha que é perfeito, a gente pode ir lá e marcar aquele ponto. Por quê? Aquele ponto vai ser o ponto do idle gap. Então, quando você mexer nas agulhas, aquele ponto do idle gap é onde que tem que estar, né, o risquinho. E aí depois você consegue fazer somente mexendo na agulha de alta e de baixa e de média, se você quiser, né? Mas nesse vídeo, e aí eu faço que vocês, cara, vejam o vídeo todo, né? Não só esse pedaço, que ele usa a ferramenta medindo justamente o carburador aberto, para justamente chegar nesses pontos aí do 0,5, 0,45, 0,55. Tem uma ferramenta para isso. Deixa eu mostrar aqui a ferramenta. Essa ferramenta aqui. E aí ele deu uma desbastada nessas pontas aqui para caber dentro do carburador. E aí ele consegue medir 0,5, 0,25, sei lá, 0,45. Tem vários, tá vendo? Eu tô querendo comprar, tem no Mercado Livre. Sem fazer propaganda, né? Vamos lá, continuar o vídeo. And since I did that, I don't need to touch the idle stop screw. I don't need to change the idle gap. I know where it is. I'm leaving it. I'm happy with it. So to set the idle, I'm just going to adjust the low speed needle. And then the high speed needle, I'm just going to adjust that for maximum revs. So let's watch that. Você vê, nesse momento tá gordo, né? No final gorda, a baixa tá gorda, o motor tá quase morrendo, tá tudo gordo. Só que ele deixou setado a lenta. A lenta tá numa posição lá em que é a correta. Então ele vai esquecer aquela agulha. Ele só vai mexer na de alta e na de baixo. So as you can hear, the idle is super low. It's almost not running. So I'm going to lean the low speed needle now to raise the idle. Falou que tá quase morrendo, então ele falou o quê? Vou apertar a baixa, que vai aumentar um pouco a rotação do motor. Então tá tudo gordo, ele vai lá na baixa e aumenta a baixa, né? Tá muito, né? Ele deve ter dado aí 1/4 de volta, né? E aí ele vai testar. É isso que ele está fazendo agora, tá apertando a baixa. I'm gonna lean the top end. Você viu ele ali? Ele foi lá e deu 3 ajustes na alta para chegar mais ou menos num top speed, né, que eles chamam. Então a de alta é justamente a final, né? Então essa agulha de alta é para isso, né? A torneira, mas é o que dá mais ou menos final para o motor. So I just kept leaning the top end to where it's sort of ballpark. It's not perfect yet, but it's close enough. And the idle is still very low. It sounds like the engine is going to stop, so I'm going to lean the low speed needle. Então, ele ajustou, ele falou que, cara, tá bom ainda o final de top speed, né? Tá razoavelmente no ponto, tá quase chegando lá, mas o motor tá quase morrendo ainda. Então vai lá e vai ajustar a baixa. Isso tudo, gente,
sabendo do idle, sabendo que a posição da agulha de baixa é a correta, tá? E aí para isso tem que medir, fazer tudo que eu falei. Mas aí tem esses dois pontos, né? Que é o que eu tô querendo dizer. Ele continua querendo morrer o motor, ele vai lá e vai afinar um pouco a baixa. Quer dizer que a baixa ainda está gorda. Still leaning it more. Leaning the high-speed needle a bit. Idle sounds good. Revs pick up nicely. High-speed needle is good. Do you see how much easier that was? Because I know... Cara, chegou no ponto, tá vendo? Então, ajustou o motor rapidamente aí. Absurdo, sabendo o ponto, né, que tem que ficar o idle, né, que é um ponto onde tem que ficar a lenta. Know where the idle gap is. I know it's right. I just need to set the idle correctly with the low speed needle and the maximum revs with the high speed needle. Boom, the engine's going to run. There's not going to be any two-stage idle, and it's just way easier. So I definitely recommend this way of tuning your engines. E aí ele recomenda muito esse método porque reduz aquela questão de ter dois pontos de idle, né? Reduz muito essa parada, então vale a pena fazer esse tipo de ajuste, né? Então vejam depois o vídeo mostrando como é que faz a medição do carburador para poder fazer esse tipo de coisa. Okay, I think that was it. Yep, that's it. Okay, so we made it through. You know what? I'm really tired. I know this. Acabou, aí agora ele vai falar que vai dormir e tal, aí tem umas paradas, uma sacanagem que ele fala. This video definitely needs a conclusion, so I'm gonna film that tomorrow. I'm gonna go to bed because it's late. I'm pretty tired. Ele brinca aí com a galera. Think I'll go home now. There we go. I hope you enjoyed that. Hopefully you found what we just did, what we went over, to be helpful. There's just one more thing I'd like to cover, and something I didn't bring up really yet, and that's the Venturi. So the Venturi... Então, aí, beleza. Ele falou que tem mais uma coisa que ele gostaria de falar, que é sobre o Venturi, né? E aí o Venturi, vocês vão ver as animações aí, tá explicando muito bem. Venturi in the carb, what it does, it simply limits the amount of air that can enter the carb at any time. So a smaller... Ele limita, o que é o Venturi? Ele limita a quantidade de ar que entra dentro do carburador, tá? Então, quanto menor, menos ar, quanto maior, mais ar. Venturi restricts the airflow. So with less air, you also need to reduce the amount of fuel to keep the ratio the same. So you need to lean out the engine a bit. Então é o seguinte, cara, desculpa aí. Quanto menos quantidade de ar, você vai ter que ajustar o motor, né, apertar, né, as agulhas para que ele tenha uma performance adequada, porque tem menos ar. Quando tem mais ar, você precisa de mais combustível para que a mistura fique legal também. Por isso que eles falam de consumo de combustível. Quanto maior o Venturi, mais você consome, né? E quanto menor, menos você consome. Mas, por outro lado, quanto menor o Venturi, menos potência você vai ter, né? O motor não vai render como se estivesse com um Venturi maior, né? E necessariamente você pode, com um Venturi menor, pode ser que você dê mais full throttle do que você precisa.
né? Às vezes você tem que ter o dedo mais pesado para que ele tenha um rendimento legal. E com um venture maior, pode ser que você não use o full throttle sempre. Então não é questão de consumo, ele vai falar isso aí. Then with a bigger venturi, more air is entering the engine, so the opposite, you have to richen the engine a bit. And likewise with a small venturi, because you have less air, that means the engine will have less power. And with a big venturi, you have more air, so more power. Isso aí. Quanto menor, menos força, né? Menos potência. Quanto maior a venturi, mais potência. And some drivers, they like to use a smaller venturi because they think it helps with mileage. And this can be the case. You can have more runtime with a smaller venturi because remember, you're less air, you have to lean out the engine, you're using less fuel. But what can happen, and you have to be careful of this, is with less power, sometimes you just use more throttle. So, é isso aí. Quando você tem menos potência, pode ser que você use mais throttle, né? Mais aceleração do que o necessário, mais para ter a necessidade de acelerar, né? Você tem menos potência. Quando você tem mais potência, não precisa tanto, né? Você não precisa acelerar tanto assim. Então é uma coisa a se debater, se gasta mais ou gasta menos, o venturi é para isso, né? E aí ele vai continuar explicando aí, questão de ajuste quando você tem venturi maior e menor. if you have a very powerful engine, you might be just barely using the throttle in some sections of the track. But then if you have an engine with less power, you might have to use full throttle more, for example. And so it doesn't always work out the way you think. A smaller venturi doesn't always have a better runtime. So, é exatamente isso que eu falei. Não necessariamente um venturi menor você vai ter menos consumo. Depende muito do dedo, depende do que você precisa na pista. Então, não necessariamente, não é uma regra. keep that in mind. Another thing about venturis to keep in mind is that a smaller venturi actually makes the engine a bit harder to tune. And isso aí é importante. Quanto menor o venturi, fica mais difícil de você configurar e tunar o motor, né? Ou seja, carburar ele fica mais difícil. if it's really small, it makes it really difficult and inconsistent even. So you can go too small. Inclusive, inconsistência, né? Ele falou de inconsistência. Quando está bem pequeno o venturi, pode dar inconsistência, porque, e ele vai falar por quê aí, mas alteração de temperatura, umidade, tudo isso, num venturi menor, atinge muito mais do que um venturi maior, porque você tem mais quantidade de ar e mais quantidade de combustível num venturi maior do que num venturi menor. Então, se altera umidade ou temperatura ou qualquer coisa que seja, no menor ele atinge mais, né? E aí ele vai dar um exemplo aí da sopa, e aí vamos ver aí. Small with the venturi. And the reason is actually pretty simple. I'll try and explain it. So, when you adjust the needles on the carburetor, let's say just 1 hour, so a 1/12 of a turn, the amount the fuel flow changes is always the same. So when you have more air, that 1 hour change, it doesn't make as big of a difference to the situation where you have less air. To get the mixture just right with less air, you have to be finer with your adjustment. Maybe if you think about 1 hour as the minute hand, 5 minutes, maybe instead of turning the screws 5 minutes, you have to change to like 2 or 3 minutes to get it right. And to explain easier so everyone understands what's happening, just imagine you're cooking some soup, for example, and you have this small measuring spoon that you use for the salt. Imagine aí uma panela de sopa, né? E você precisa colocar sal na sopa. And let's say you're just making a small amount of soup and you just need 1 spoon of salt to make it just right. So now uma colher de sal dentro de uma
panela menorzinha de sopa para fazer com que, né, a sopa fique boa. Now, if you add 2, then you just doubled the amount of salt, and now it's no good. Então, aí quando você bota 2, a sopa vai ficar salgada, né? Então, é isso aí. But then imagine you're making a large amount of soup, and you need 20 scoops of this small spoon. Então, quando você tem uma panela grande, você precisa de 20 colheres de sopa de sal para ficar boa. Of salt. So then if you put 21, it's not really going to make a difference. E quando você bota 21, não vai fazer tanta diferença assim. So you see what I mean? The more soup you have, the less precise you have to be with this small spoon of. Então, quanto mais sopa você tiver, menos precisão você precisa ter de sal para poder deixar ela boa. É a mesma coisa que acontece no Venturi. Quanto menor ele é, menos você vai ter que ter precisão, cara, milimétrica às vezes, para conseguir ajustar o motor, né? Quanto maior o ventre, mais fácil você vai ter que conseguir fazer isso. Por exemplo, você faz ajuste de 1 hora ali, de 5 minutos. Você bota um Venturi menor, você vai ter que fazer 2 minutos, 3 minutos, ou seja, coisa mínima, né, no reloginho lá, que é a volta toda, né? Então são coisas mínimas, então fica mais difícil você fazer o tuning do teu motor mexendo coisas bem mínimas, então é complicado isso. Salt. Same goes for the carb. The more air you have, that 1 hour may not be such a big difference. But when you have less air, that 1 hour could be too much. So with less air, a smaller Venturi, the carb is harder to tune because you have to be more precise. Tem que ser mais preciso. We'll probably sit around and cook some soups and eat bread and desserts and just get all fat and sassy. Okay, so to conclude, remember when tuning an engine, there's an art to it. There's a formula. Use the formula. Because Tem uma fórmula para fazer isso, então ele fala, usa a fórmula, cara. É assim que faz o tuning, é assim que faz a carburação do teu motor. if you don't, it's just iterations, trial and error, redo it, redo it, redo it. And you need more skill to do that. But if you use this formula, if you check your idle gap, you measure your idle gap, and then tune as explained in this video, skill, it doesn't come into play as much because you're in control. You know what's going on. Ele fala do idle gap, que é medir o carburador e saber onde está o teu idle gap, ou seja, saber onde está a baixa. Cara, isso faz muita diferença. Vocês viram ali, uma comparação com a outra. Então, talvez valha a pena mesmo fazer esse tipo de coisa, o que ele está falando aí, que vai ficar muito mais fácil para tunar, para carburar o motor. And there's another good thing about doing it this way. When you know your idle gap, not only do you eliminate the problems with the engine that's running on or the double idle problem. Então, quando você sabe o idle gap, né, que eles chamam, que é a baixa, você sabe o ponto da baixa, você vai reduzir alguns problemas que você pode ter, tipo o double idle, que é o que? As duas, ele tem 2 pontos de idle, né? Ele fica acelerado, depois ele baixa de novo, então ele baixa, depois ele acelera, depois baixa de novo. Então, esse tipo de coisa já não acontece quando você tem um idle, lembrando, né, um motor novo, motor bom ainda, não pode ser um motor velho cheio de entrada de ar, lógico que não, né? Mas é isso aí. But you also notice if something goes wrong. If there's something mechanically wrong with your engine, like there's an air leak somewhere, maybe your carb boot is torn, or a gasket is torn in. É isso aí, ele está falando justamente disso. O teu carburador tem alguma entrada de ar, o gasket, que provavelmente é aquela borrachinha que da pipa, tá soltando, você vê que a sujeira que fica no chassi, provavelmente tá vazando alguma parada ali, tá entrando o ar ali, ou então tá saindo alguma ar por ali. Isso é ruim, isso também atrapalha o tuning do motor. In the manifold or the gasket on the engine,
if there's an air leak that has happened, or maybe your front bearing has gone and it's leaking or something. Aí, ele está mostrando justamente isso, olha lá. Você vê talvez o teu rolamento da frente está vazando, aí ele fica vazando ali combustível ali, e isso também perde a performance, né? Fica difícil de regular. Some fuel tank, whatever it may be. Tanque também, a pressão do tanque também faz com que isso aconteça, tá? Ele não consegue puxar o combustível necessário e aí tem dificuldade também de regular. Então, esse problema de tanque também influencia nisso. Então, se não tiver fechado, se tiver com furo, se tiver com alguma parada errada no tanque, é outro problema, né? Tanto que quando vários podem ter acontecido isso, de agulha furar ou agulha rasgar, ou então ter um furo na agulha, molhar o carro todo por dentro de combustível. E, cara, o motor ainda estava ligado, mas tu perde tudo, né? O motor fica esquisito, superaquece, enfim. Então tem vários problemas que a gente tem que olhar. Hole in the fuel line, something that changes, something that happens. You'll know that it's not you, it's not the tune, because you know where your idle gap is, you know that it's tuned correctly, and that's not going to be a problem. So if your idle gap is too big, if you don't know where that is, you aren't always sure, because maybe when the weather changes or you go to a different track, then because your idle gap is wrong, because it's too big, now you are noticing some problems where at the other track you didn't notice them. So it could just be that your tune is off. But when you know your idle gap, when you know that the carb is tuned correctly, like explained in this video, then when something changes and something is way off, you know it's a mechanical problem and you can find it and fix it. Falou que quando a gente sabe o idle gap, né, quando a gente sabe a lenta, fica mais fácil encontrar outro tipo de problema. Você sabe que está certo, né, você sabe que você conseguiu setar o teu motor da forma correta. Então, provavelmente é um outro problema. Ou tem também a área no lugar, ele falou exatamente isso, ou é o tanque de combustível, ou é a borracha de gasolina, ou qualquer outra coisa, né? As borrachas de conexão da pipa, enfim, são várias coisas. Então, mas o motor não. Então você sabe que com alteração de temperatura, qualquer outra coisa do tipo, você sabe que o tuning está certo. Então, com certeza você vai buscar corrigir o problema de outra forma, achar o problema e encontrar e corrigir. So yeah, I hope you liked this video. And if you did, please like and subscribe. Actually, when we reach 5,000 subscribers. Ele já fala, concluindo, né, cara, vale a pena acompanhar esse cara lá, tem bastante coisa legal dele, né, e é isso aí, 43 minutos já de tradução, espero que vocês tenham gostado e vamos mexer nos motorzinhos agora. Valeu, abraço galera, isso aí, show de bola, abraço.